Boa noite, pessoal. Olha eu aqui, quem estava me acompanhando lá no meu pessoal, né? No Magda Lima, é, viu que eu estava vindo para cá, né? Vamos aguardar aí o pessoal que está entrando para nossa live de hoje, que é com Lidiane Araújo, né? Sobre mulher preta, seus desafios e luta. Vamos esperar aí o pessoal entrar pra gente tá começando. Eu vou até chamar logo o Lid, que eu acho que ela já tá aqui, pra gente já ir batendo um papo enquanto o pessoal. Vamos ver, tá aguardando o Lid aceitar. Oi, Lid! Tudo bem? Tudo bom? Estava aqui aguardando, ansiosa. Ansiosa? Eu vi que tu tava me acompanhando lá no pessoal, não foi? Tava dando uma olhada lá. Tá me ouvindo direito? Tô ouvindo perfeitamente. A imagem também está ótima. Tá ótimo. Pessoal, dizem aí pra gente se a gente tá bem enquadrado, porque às vezes não fica legal. Digam aí se eu e Lady tá bem enquadrada, se o áudio da gente tá bom. Falem aí alguma coisa pra gente. Menina, que espinha. Agora que eu tô vendo. Ah, é? É a quarentena. Estão dizendo que tá tudo ok, Lady. Bom, Lady, primeiro de tudo, né? Vamos dar mais um tempinho, mas aí a gente vai falando umas coisas básicas de início. Certo. Primeiro de tudo, a gente, do Pedagogos em Construção, não sei se tu já conseguiu acompanhar, né? Nós somos, eu acho que em 10, mas o pessoal ainda está criando coragem de mediar as lives, por enquanto tá só eu. Todos da faculdade, né, que eu faço agora, que é de pedagogia, e aí a gente decidiu criar esse grupo com a ideia de um professor da gente, Guilherme, que também é um preto de luta, doutor, né? Hoje em dia fez intercâmbio na Alemanha, em vários outros cantos. Então eu digo que ele é uma história de sucesso, né? Antes de mais nada, apesar de ter sofrido muito preconceito. Então a gente iniciou com a live dele, né, falando de racismo e a história de sucesso dele, né, as lutas, as batalhas que ele precisou travar para chegar no objetivo dele em ser doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, esse grupo é criado para se falar sobre vários temas que a gente acha interessante para construir não só o profissional de pedagogia, né, que precisa entrar em sala de aula, que é responsável pela criação do caráter, né, a construção do caráter do aluno de pequeno, precisa entrar em sala de aula sem preconceito, sem julgamentos, neutro, né, que é uma coisa totalmente difícil hoje em dia. E aí a gente traz temas que a gente acha relevante não só para a construção desse profissional, mas também pessoal, né? Que é algo que a gente tem que levar para a vida da gente, né? Se tornar pessoas melhores e assim a gente poder seguir. Queria dizer que aqui é um bate-papo como se a gente estivesse conversando, não precisa ficar Aham. nervosa, é uma coisa que vai fluindo, e aí o pessoal vai falando, né, fazendo algumas perguntas se eles acharem pertinentes, se não são os comentários, não se preocupa com isso que eu vou acompanhando e vou te dizendo, né, e aí a gente Certo. vai conversando e tu vai falando, certo? Antes da gente iniciar também, eu queria dizer que me desculpem o pessoal, né, eu tô até um pouco emocionada hoje, né, uma amiga minha acabou de perder uma avó, e aí eu soube a notícia há poucos minutos antes de entrar na live, e é uma coisa que me emociona bastante, porque eu tinha muito contato com ela,
né? Então, é uma mulher preta também, de lutas e batalhas, e lutou até o fim. E eu digo que descansou, né? Hoje está num lugar melhor do que a gente. E aí, como foi muito em cima da hora, né? Eu também não achei justo desmarcar. E aí eu tô aqui. Não posso dizer que eu não consiga render muito hoje, mas aí a gente vai tentar fazer o melhor, certo? E queria agradecer também a tua disponibilidade, né, o teu tempo para estar aqui falando com a gente e enriquecendo ainda mais, que eu digo que é somando com os outros feras que já passaram por aqui para estar falando um pouco do teu conhecimento, da tua história e, e que serve, eu digo que serve como exemplo, né? Eu digo que você é uma referência, acho que a gente já conversou sobre isso, você é uma referência de luta, né? Eu digo que eu levo você para a minha vida como referência mesmo de luta, de batalha e de um ser humano que precisa ser seguido, de um ser humano bom, né? Eu digo. E eu já estava falando na outra live, e eu acho que eu já conversei sobre isso com você. Posso começar? Oh, Mag, vê só, assim, primeiro, meus sentimentos para sua amiga e para você também. A gente está vivendo um momento muito triste, em todos os segmentos da nossa vida. A gente está vivendo um momento muito triste. Perder uma pessoa num momento como esse, onde o psicológico da gente já está um pouco abalado, realmente não é nada fácil. Então, meus é, sentimentos para todo mundo, para a família dela também. É, eu queria, na verdade, iniciar dizendo que eu acho massa esse projeto de vocês. Desde o início, quando você começou a divulgar, e aí eu já comecei a seguir e a acompanhar o trabalho de vocês. Eu acho incrível, incrível, incrível. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que o nome do projeto de vocês, Pedagogos em Construção, eu acho também fantástico, porque estamos todos em construção, a todo momento estamos em construção. E quando a gente chega num momento como esse, um momento difícil, em todos os sentidos, econômico, social, político, é um momento muito difícil no mundo, único que a gente, gerações e gerações vão lembrar desse momento. E aí você traz nesse momento difícil que o mundo vive, você traz um projeto como esse, vocês trazem um projeto como esse, que faz com que as pessoas comecem a refletir sobre o outro. E que massa que são temas, né, diferentes. Sempre eu acompanho aqui e vejo que os temas são bem diferentes. E é isso, eu acho que é um pouco de empatia. Você sempre, quando você se coloca no lugar do outro, você aprende um pouquinho. Você se torna uma pessoa melhor, você abre a mente para outros caminhos, outros encontros, uma visão de vida diferenciada. É muito importante isso e eu parabenizo a todos por esse projeto. Depois eu queria agradecer a você, que é uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa muito especial e que você sim é uma verdadeira referência para mim, porque eu conheço a sua história de vida e eu acho você uma pessoa muito de superação em todos os sentidos, seja na área profissional, seja na área social, com as suas amizades. Eu acho isso incrível. Às vezes a gente passa tempos distante das amizades, cada um segue seu caminho, sua vida, casa, trabalho, enfim. Mas a gente sempre tem aquela ligação, por mais distante que a gente esteja, né? A gente sempre tem aquela ligação e guarda as pessoas no coração. Como eu fui convidada hoje para falar sobre a questão da mulher preta, sobre as minhas experiências, eu queria começar me rotulando, e eu não gosto de rótulo. Mas como o projeto é Pedagogos em Construção, e eu estou em construção, toda a minha construção é devido aos meus rótulos que eu carreguei durante a vida. Então, primeiro, eu sou filha de Dona Lúcia, uma mulher incrível, 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 que criou as suas filhas muito empoderadas, determinadas, sempre buscando o melhor, sua felicidade a todo custo, seu emprego, seu dinheiro, sua vida. Então, ela sempre diz assim, e eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo também levem para a vida. Se está feliz, ótimo. Não está feliz, não, opa, tem alguma coisa errada. Vamos buscar ser feliz
E aí a gente muda a direção, muda o caminho, muda o trabalho, muda o relacionamento, enfim, a busca é sempre pela felicidade. Então, eu sou filha de Dona Lúcia, formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, estudante de direito, desafio terrível que eu estou enfrentando nesse momento, é muito complicado por vários aspectos. Mulher preta, feminista, antifascista, antirracista. Quero me rotular também como sindicalista, porque há 10 anos eu estou como dirigente sindical e isso tem feito uma mudança incrível na minha vida. Você passa a enxergar a vida como um coletivo e não como individual. Isso eu acho que mudou a minha história de vida. Esse período que eu estou como sindicalista mudou realmente a minha história de vida. Você passa a enxergar as pessoas com outro olhar, não como aquele objetivo individualista que normalmente nós, seres humanos, somos. A gente está sempre querendo se dar bem, sempre querendo se dar bem. Enfim, e também agora estou na comissão de combate ao racismo da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Eu faço parte também dessa comissão com outras mulheres e homens também. E aí eu quero dizer que esses rótulos que eu acabei de dizer, de alguns, que ainda faltam muitos outros, mas esses rótulos que eu estou acabando de dizer, que me fizeram eu me tornar a mulher que sou hoje. A mulher que luta pelos objetivos, pela coletividade, pelo meu empoderamento, sempre em construção, sempre procurando o melhor para uma sociedade mais justa. Muitas vezes eu vejo a pessoa dizer assim, sei lá, se for bom para mim, ótimo. Mas às vezes o bom para a gente não é bom para todo mundo. E isso eu acho tão importante a gente ter esse olhar de o que a gente querer se dar bem com aquilo que a gente às vezes para o restante não é. Eu vou dar um exemplo bem chulo, bem rasteiro mesmo, só para a gente ter uma ideia. Eu que sou assídua dos transportes públicos, coletivos, metrô e ônibus, para poder chegar no trabalho e tal, não sei o quê, a gente vê aquela aglomeração, atrasos de ônibus e tudo mais. Principalmente agora, nessa pandemia, né? Que aí mudou os horários dos ônibus, dos metrôs, e aí fica aquela confusão. E aí chega uma determinada pessoa, né, querendo se dar bem. E aí a pessoa vai e fura a fila, e todas as outras pessoas ficam lá atrás, como se fosse fazendo papel de besta, enquanto outra vai... Isso eu estou falando de um exemplo bem, bem rasteiro. Mas aí você leva um exemplo desse simples para a sua vida toda. Muitas vezes aquilo que você quer se dar bem, fazer o bem para você, para ir sentadinho na cadeira, termina você atrapalhando todo mundo. Aí quem está lá atrás, no fundo da fila, esperando horas o ônibus, vai em pé, cansativo, no aperto, enfim. Né? Então, eu acho que por isso que é muito importante esse tipo de conversa, sobretudo nesse mês aqui, sabe, Maggie? O mês de julho, ele é considerado o mês das mulheres pretas. E aí, dia 25 de julho, que foi sábado passado, ele é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Como também é o Dia Nacional da Mulher Negra e dia da quilombola Teresa de Benguela, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela. Né? Mas são dias importantes a nível nacional e internacional, a nível mundial. São dias importantes, que é um dia de luta e de reflexão, para a gente entender onde é que está o cenário que essa mulher negra se encontra aqui no Brasil e no mundo. Então, aí para eu começar a falar desses dias, dessa experiência como mulher negra, Maggie, se você quiser dar uma pausa, porque eu falo pelos cotovelos, viu? Quiser dar uma pausa, chamar minha atenção, você me interrompe aí, tá? Tá certo. Então, a gente não pode chegar assim, simplesmente falar do dia, como foi construído esse dia internacional e nacional, sem a gente falar da escravidão, porque tudo passa pela escravidão. E por mais que a gente saiba como foi a escravidão, para muitas pessoas, inclusive pessoas negras, acham que a escravidão ficou no passado e que tipo, para de estar falando disso, isso daí já foi, já aconteceu, isso ficou lá atrás, vamos viver daqui para frente.
E a gente não consegue simplesmente desassociar uma coisa da outra. Não dá para você falar da mulher preta, do homem negro, nessa sociedade que a gente vive, altamente preconceituosa e racista, sem falar da escravidão. Mas a escravidão não é a que a gente aprendeu na escola. Os verdadeiros motivos da abolição da escravatura. E aí eu queria falar um pouco, porque muita gente pensa que a princesa Isabel foi muito boazinha em libertar os escravos. Né? Nós negros fomos escravizados por 300 anos, né? Por 300 anos, e fomos o último país, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, enquanto todos os outros o fizeram, e aí o Brasil foi o último, o último. E por que o último? E por que nós somos assim, tão individualistas? Né? A gente, assim, precisa entender, sempre fazer essa comparação do passado com o presente. E aí, é preciso que a gente saiba que a pressão que a princesa Isabel e o governo sofreu na época da Inglaterra, dos ingleses em abolir a escravidão, foi simplesmente por causa do comércio. As empresas estavam crescendo, e aí o boom da industrialização, muitas empresas crescendo, e precisava de mão de obra e consumo. Tinha que ter pessoas para consumir. E os negros eram a maioria da população, e é até hoje. Os negros são 53% da população brasileira, pelo menos no Brasil, somos a maioria. E aí o Brasil era o maior importador de negros africanos, era o Brasil. E aí, como a Inglaterra precisava muito desse comércio que fluísse, de pessoas que consumissem, né? Então, o negro ele tinha que trabalhar, ganhar dinheiro para consumir. O Brasil tinha uma população muito grande, a Inglaterra precisava trabalhar com o Brasil para que os brasileiros fossem consumistas dos produtos da Inglaterra. E aí, então, eles começaram a pressionar, bora, vamos liberar os escravos, e aí foi mais ou menos por aí. Tem muitas outras histórias também, verdadeiras. Tem a questão dos negros, muitos negros revolucionários fugiam, e aí criavam os quilombos, e aí muitas revoluções, muitas mortes por causa da escravidão. Tinha também a questão da reforma agrária, né? Alguns negros da época foram muito importantes para a abolição da escravatura. Um deles é Luiz Gama, que ele é jornalista, e Luiz Gama ele foi essencial assim para a abolição da escravatura, porque ele é um homem negro, jornalista, mas não tinha formação. Ele aprendeu a ler com um estudante branco que ensinou ele a ler, e ele ia para a escola apenas como ouvinte, porque enquanto negro ele não poderia ser aluno, não poderia ser estudante. Então ele ia como ouvinte, e ele fez o curso de Direito, para aprender as leis, o que é que ele tinha direito, o que é que ele não tinha, mas não como estudante, ele não tem formação, ele apenas estava ali como ouvinte. E ele foi uma pessoa essencial. Ele construiu um jornal com outros negros, e tinha uma voz muito forte, uma oratória muito boa, e aí ele começava a denunciar tudo que acontecia sobre a questão da abolição. Ele denunciava sobre a questão da escravidão, sobre a questão desse sofrimento que os negros passavam, ele denunciava aos quatro cantos. E aí ele foi um dos caras muito importantes nessa história. Então teve a questão da reforma agrária, teve a questão da revolução dos negros, e teve a questão da pressão dos ingleses para que abolisse. Enfim, os negros foram libertos, né? Depois de muitos e longos anos de escravidão, foram libertos. Quando eles foram libertos, eles chegaram na cidade. E quando chega na cidade, ele não encontra a oportunidade. É como se fosse, digamos, deixa eu ver, sei lá, Apipucos, Casa Forte fosse a cidade, e ali aqueles alto não sei de que, lá por Casa Amarela, fossem os quilombos. Porque aí, como eles não encontraram oportunidade na cidade, nos centros urbanos, eles começaram a subir os morros e construir os seus quilombos, né? Então, digamos que os quilombos de antigamente são os morros de hoje. As comunidades que a gente tem hoje são os quilombos de antigamente. Então, esses negros não tiveram oportunidade, eles foram libertos e abandonados, porque ninguém queria contratar a mão de obra do negro, a não ser que fosse escravizada, ninguém queria, né? Então, simplesmente eles foram libertos e abandonados.
abandonados. E aí, de 88 para 2020, sim, Lide, e aí? Qual é a referência? E por que isso, né? E por que a gente tem que fazer esse comparativo? Hoje, a escravidão ela é muito subjetiva e muito sutil, né? É uma escravidão formalizada. É a falta de direitos, por exemplo, no trabalho, é o salário que a gente recebe todos os meses, é o patrão, que é o empregador, fazer, por exemplo, de você, contratar você para fazer uma atividade e você faz 10, além de lavar banheiro, não sei o quê, faça isso, faça aquilo. Quantos e quantos casos eu não escuto todos os dias, de tipo, terminou o serviço, as mulheres têm que lavar o banheiro. Então, assim, essa é a escravidão formalizada, muito sutil, muito subjetiva, que a gente vive hoje. Só para a gente ter uma ideia assim... Oi? Então só mudou o cenário da escravidão, né? Na verdade, só mudou o cenário. Agora nós somos formalizados. Né? É, Agora é formal. É carteira de trabalho assinada, ou não, né? Ou não, porque também tem um trabalho informal. Hoje, por também. exemplo, pela primeira vez na história do Brasil, o número de desempregados e de trabalhadores informais é maior do que o número de trabalhadores formais, que é com a carteira assinada. Pela primeira vez na história do Brasil. Veja a situação que a gente vive hoje, né? Assim, nesse período de pandemia. E por falta de gestão também, né? A gente está nesse cenário não só por causa da pandemia, mas por falta de gestão também. Então, quando a gente faz essa comparação do passado para o presente, e é o nosso tema maior para mim aqui hoje, é a história da mulher negra, e aí eu vou entrar aqui no tema principal, que para mim é esse, que é o Julho das Negras, Julho das Pretas. Em 1992, teve o primeiro encontro de mulheres negras na República Dominicana, das mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Nesse dia, elas constituíram 25 de julho como o Dia Mundial da Mulher Negra. Aqui no Brasil, foi sancionada uma lei por Dilma Rousseff, em 1992, e aí esse dia é a lei da mulher negra e a lei que fala, que homenageia a quilombola Teresa de Benguela. Ela foi uma mulher muito resistente e forte lá no passado. O marido dela era o líder do quilombo e ele foi sequestrado e decapitado pelo exército da época, né? E aí ela assumiu o quilombo. E ela comandava centenas de famílias nesse quilombo. E ela foi perseguida várias vezes, e ela foi torturada, e ela também foi decapitada, enfim. E essa mulher, ela foi muito reconhecida pela população negra, e aí em 92, Dilma Rousseff sancionou essa lei homenageando ela, que eu acredito que seja muito importante. Mas aí, a gente fala de escravidão, fala do dia da mulher negra latino-americana e caribenha, e fala de Teresa de Benguela, e o que é que ela tem a ver com a mulher preta de hoje, né? E aí eu vou fazer uma referência e, ao mesmo tempo, uma homenagem aqui a uma mulher que, para mim, hoje, ela é a maior referência, hoje, ela é a maior referência da mulher preta, trabalhadora do Brasil, que é Mirthe Souza, que é a mãe do Anjo Miguel, que a gente conheceu pela trágica história. Porque Mirthes, e assim, em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar sempre dela. Porque eu acho ela uma mulher altamente forte e resistente, muito forte e resistente, e Mirthes representa símbolos. Veja, Mirthes trabalha numa casa onde a mãe dela também trabalha. Esse é um cenário muito comum no ambiente de trabalho, que é eu trabalho num lugar e aí você é minha irmã, minha prima, minha parente, e eu chamo você para trabalhar. Jamais, nem eu nem você vai poder lutar por nossos direitos ali. Porque se por acaso eu for reivindicar os meus direitos, talvez você perca o emprego também, junto comigo. E aí tem uma certa comodidade da parte patronal em fazer isso, em sempre contratar pessoas familiares que é para um se prender ao outro. E aí
esse é o símbolo que Mirtes representa, de uma mulher que a mãe dela também trabalha no mesmo lugar que ela. Outro símbolo que Mirtes representa, Mirtes ela é periférica. Então, 70% das mulheres que moram na periferia são pretas. Então, ela também é uma representante da mulher negra. Mirtes, ela trabalhou na pandemia. Ela não ficou de isolamento. Mirtes pegou a doença com o patrão, pegou Covid com o patrão. Veja, pegou Covid com o patrão e no lugar de liberarem ela para ela ficar de isolamento os 15 dias, que é o tempo necessário que a OMS fala que é para poder a pessoa ficar de repouso, ela não teve isso, ela ficou de isolamento, junto com os patrões, lavando, passando e cozinhando, que é muito típico, comum da mulher trabalhadora empregada doméstica, que normalmente não tem folga, mesmo que hoje a gente tenha uma convenção coletiva, que tenha um sindicato, que tenha direitos coletivos, mesmo assim, ainda é muito comum a gente ter empregadas domésticas que fazem além das suas atividades, inclusive numa situação tão delicada como essa que o país vive, e ela ficou dentro da casa dos patrões, doente, lavando, passando e cozinhando. Então, assim, são tantas referências, tantos símbolos que essa mulher representa, que para mim, Lidiane, ela é a referência da mulher negra, trabalhadora, periférica e resistente, porque você perder um filho não deve ser, eu não tenho nem noção, nem tenho ideia desse sentimento e dessa sensação que é, mas deve ser uma coisa terrível, 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 e ainda assim você vê ela nas ruas lutando pelo direito dela, né? Pela justiça, que a justiça seja feita naquela situação. Em todos os sentidos, eu acho ela uma mulher incrível, 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 incrível. E todas as minhas homenagens, toda a minha solidariedade e todo o meu carinho para essa mulher, porque ela, para mim, hoje ela é símbolo de nós todas, né? Nesse mês de julho, para mim, a maior referência é ela. Então, Mag, o que eu quero trazer muito para cá hoje é essa reflexão, porque se a gente faz, você vê a oportunidade, você vê que nesse momento do mês de julho, a gente tem um mês que é da mulher negra, e a gente não consegue enxergar uma igualdade, né? Uma falta de oportunidade. Será que 70% das mulheres pretas que estão dentro da periferia estão porque querem, são pobres porque querem, porque não tiveram esforço suficiente para lutar, sei lá, para ter um emprego melhor, para ter educação? Eu queria muito trazer essa reflexão assim, porque é muito complicado, E quando a gente fala sobre o preconceito, sobre a desigualdade, sobre a falta de oportunidade, muita gente fala, é mimimi, é porque não lutou, é porque não... Cara, só a gente sabe, eu tenho certeza que você sabe exatamente o que eu estou falando, só a gente sabe das dificuldades que a gente passa. Veja, hoje eu estou fazendo uma faculdade e eu pago todo mês, com a maior dificuldade do mundo, mas eu pago todos os meses. E eu me sinto mal, juro por Deus, e eu me sinto mal em fazer o ProUni, por exemplo, e ganhar uma bolsa, porque eu acho que eu estou tirando a oportunidade de alguém que ganhe menos do que eu. Tu entende? Eu pago com muita dificuldade, inclusive com a ajuda da minha mãe, mas eu me sinto péssima em tentar o ProUni, ou fazer o Enem e pegar uma nota legal e tirar a oportunidade de quem tem menos oportunidade do que eu. Eu tenho muito isso, eu já estou quase terminando o meu curso, graças a Deus, porque é muito difícil, mas muitas vezes eu sou da turma do ProUni sem ser. Na minha sala eu sou a turma do ProUni, tu entende? É como se fosse mulher preta, só faz uma faculdade se ela tiver alguma bolsa, né? Então, são essas coisas assim que você quer mais, você quer mostrar mais, você pode, e muitas vezes você fica quieta, calada, para você não ser apontada. E quando você abre a boca e começa a falar, e as pessoas fazem assim, poxa, não sabia que ela era assim, eu não sabia que ela falava bem, não sabia que ela era inteligente. E ela é formada nisso, Quando eu disse, eu vou fazer um curso de Direito, e uma amiga muito próxima disse assim, Lide, para fazer Direito tem que ter perfil. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, meu Deus, qual é o perfil?
qual é o perfil, né? Qual é o perfil? Tem que ter perfil, qual é o perfil? Até eu conheci uma advogada, eu fui para um congresso lá em São Paulo, e eu conheci uma advogada preta, defensora dos direitos humanos, poderosíssima, com um turbante na cabeça, assim, bem afro. E ela disse assim, esse aqui é o perfil da advogada. Eu tenho 20 anos de carreira. Esse aqui é o perfil da advogada, quando eu contei essa história para ela. E aí foi que ela disse, faça, faça. Mesmo que você não advogue, faça, faça. E aí foi o incentivo que eu precisava. Às vezes as pessoas só precisam disso, de incentivo, de alguém que diga assim, poxa, Magda, vai lá. Porque a maioria das pessoas, cara, só querem ver você atrás e nunca na frente. É muito difícil você encontrar uma pessoa que diz, cara, que massa, que bom que tu estás fazendo esse curso, ai, que bom que tu estás trabalhando, que bom que tu comprasse, sei lá, teu carro, tua casa, que bom. Mas não, tu comprasse como? Tu financiasse em quantas vezes? É sempre perguntas assim, eu acho que a gente não está mais nesse momento, não é mais um momento, a gente passou por esse período de pandemia, meu Deus do céu, ficamos isolados, trancados dentro de casa por vários meses. Não existe mais esse momento de você querer ser melhor do que você querer passar na frente de alguém, não. Se a gente não tiver essa visão do coletivo, a gente nunca vai para frente. Nunca, nunca. Olha, esses dias eu estava indo trabalhar e aí eu estava na parada do ônibus e a menina tomou uma garrafinha de água e jogou a garrafa no chão. Aí aquilo me doeu tanto, mas me doeu tanto. Aí eu fui lá, não falei nada, né? Eu fui lá, peguei a garrafa, joguei no lixo, o lixo estava do lado dela. A gente passou por esse momento onde a natureza agradeceu da gente tudo trancado dentro de casa. Aí a gente, estamos, né, devagarzinho saindo de dentro de casa e indo para as ruas, e a gente precisa levar esse aprendizado para a vida, mas não. Então, assim, esse momento que a gente vive hoje é um momento muito reflexivo. Não cabe mais preconceito, não cabe mais, é feio. O preconceito, ele é feio, deixa as pessoas viverem, serem felizes. Se você não puder incentivar, cala a boca, não fala, né? Simplesmente não fala se você não puder incentivar. Então, esse ano, por exemplo, veja só, nós temos um ano de uma oportunidade, de quem sabe mudar a nossa história. E aí eu vou falar que é um ano de eleição. Aí muita gente fala mesmo assim, ah, meu Deus, lá vem falar de política. Eu odeio falar de política. E eu tenho raiva quando as pessoas falam isso, sabe por quê? A política, ela tá dentro da nossa vida, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Ela interfere até no nosso relacionamento amoroso, se você parar para pensar. Ela interfere na sua vida toda. Então, se você não gosta de falar sobre política, você vai deixar nas mãos de quem gosta. E normalmente a gente deixa na mão das pessoas erradas. Aí vejam, a gente tem um cenário hoje para prefeito e vereador. Quem é o vereador e quem é o prefeito? Quem será o seu prefeito? Quem será o seu vereador que vai votar? Nesse meio, quantas mulheres você já votou? Porque o cenário da gente, de mulheres na política, é desastroso. Quantas mulheres pretas você já votou? Quantos homens pretos você já votou? Eu acho que são reflexões que a gente precisa trazer para esse campo, para esse momento da gente refletir. A gente só muda a história da gente, felizmente ou infelizmente, gosta ou não gosta pela política. Não tem outro jeito, não. Não tem outro jeito. Nossa vida social, nossa vida econômica, financeira, ela passa pela política. Então, a gente tem um ano que a gente precisa muito refletir sobre isso. Eu vou votar em quem? Porque as últimas eleições que a gente teve para prefeito e vereador, eu lembro que chegou um amigo e ele trabalhava para um vereador, um amigo meu, e ele falou, a gente começou a conversar e ele disse, Lidy, eu vou sair um pouco porque eu tenho uns afazeres para fazer lá do vereador. Aí eu falei, que afazeres? Aí ele me mostrou uma lista. E eu fiquei horrorizada, eu nem sabia que aquilo existia ainda. Aí ele colocou 50 tijolos para dona fulana, o telhado da garagem de cicrano, a dentadura de fulana. E assim foi uma lista imensa que ele precisava. Assim, cara, você vende seu voto por R$ 50, né? Aí depois a gente reclama dos políticos que são corruptos. Então, assim, estamos aí nesse cenário
que é um cenário altamente complicado, altamente difícil, mas está na mão da gente. Está na mão da gente. Para finalizar aqui o meu papo, eu quero colocar só mais uma última situação. Eu sozinha, eu não consigo absolutamente nada na vida. Então, a gente precisa estar juntos no coletivo. E esse coletivo, você tem que buscar esse coletivo, seja aonde for. Seja na associação dos moradores do bairro, é ali que você tem que estar. Seja no sindicato da sua categoria, é ali que você tem que estar. Seja no movimento social das mulheres do bairro não sei da onde, ou do partido tal, A, B, C, enfim, seja lá aonde for. A gente só muda nossa história, nossa luta no coletivo. Não há nada, absolutamente nada, nenhum direito social, trabalhista que a gente tenha conseguido, que não tenha sido pelo coletivo, que não tenha sido um grupo de pessoas que lutou para a gente conquistar aquilo. Então, assim, a minha reflexão de hoje é: precisamos votar em pessoas que realmente representem a gente. Representem a gente. Nós, mulheres negras, homens negros, homens do povo, do bairro, muitas vezes a gente erra. E na maioria erra, porque muitas vezes a gente vota naquele candidato do nosso bairro acreditando que ele vai legislar para que melhore o nosso bairro, a nossa vida, enfim. E quando chega lá dentro, ele se mistura com os outros, com aquela corrupção e termina estragando tudo. E a gente conta nos dedos alguns políticos que realmente fazem acontecer para o povo. Então, é um ano de eleição e a gente precisa votar em quem realmente a gente se sinta representado. Não é votar, né? Eu vejo trabalhador votar em empregador. E trabalhador não vota em empregador, não, porque empregador, quando ele estiver lá legislando, os votos dele vai ser só para o empregador. E o bom para o empregador é ruim para o trabalhador. Então, a gente tem que votar em quem realmente representa a gente. E a gente não pode esquecer sempre do coletivo. Nada se conquista sozinho, a gente só conquista no coletivo. Pronto, minha fala de hoje é por aí. Eu espero que todo mundo que tenha assistido ou que vá assistir depois, porque eu sei que fica gravado, e a gente consiga refletir e entender um pouco que o caminho não é fácil, que o caminho é difícil, que mulher preta sofre muito mais do que o homem preto. A nossa cor de pele, ela chega primeiro do que o nosso gênero. Quando você chega, primeiro chega a sua cor, é negra, e aí só por ser negra já tem vários empecilhos, e depois chega o gênero, que é mulher. Então, ser mulher preta no mundo que a gente vive hoje, altamente preconceituoso, altamente racista, é muito difícil, mas a gente tem que continuar, porque a luta sempre continua. Obrigada, Maggie. Nada, Lady. Pegando só o gancho aí da tua última fala, né? Essa live, entre outras, é para ficar como reflexão mesmo. E aí, quando surgiu essa pandemia, né? Porque a gente vive numa correria tão grande, né? Principalmente, tu sabe minha história, acho que é parecida com a tua, né? A gente sai muito cedo, chega muito tarde, né? Porque passa o dia trabalhando, depois vai estudar, e aí a gente fica nesse processo de não ter muito tempo para parar para pensar, né? Desde muito nova, né? Eu tenho um sonho que ele ainda não morreu, só vai aprimorando de acordo com o meu conhecimento, e aí eu vou tentando melhorar ele até chegar no meu objetivo final, né, que é abrir algum projeto social, alguma ONG, algo que eu possa trabalhar, né, em prol de ajudar as pessoas, que, como você disse, em prol do coletivo, né. E aí, quando eu entrei na faculdade de pedagogia, que o pessoal diz que é a minha identificação, né, que esse aí é o meu caminho, que esse é o caminho que eu tenho que seguir, e é um caminho que eu me identifiquei mais do que com a faculdade que a gente fez, né? É um caminho que eu acho mais generoso, eu acho mais humano, né? Que é ser professor, dá até uma alegria enorme no meu coração quando eu falo sobre isso. Quando eu comecei a faculdade de pedagogia, eu decidi que agora eu não quero só ter uma ONG, eu quero ter uma escola unido a um projeto social, né, que já é uma coisa que vai passando os tempos e eu vou tentando aprimorar, né, que como diz Paulo Freire, né, educação muda o homem e o homem muda o mundo. Então, a gente precisa fazer essas
modificações, né? Então, quando iniciou a pandemia, eu me parei mais para pensar, e eu até chorei com uma amiga minha numa chamada de vídeo, dizendo que eu estava muito triste porque eu não conseguia mais fazer o meu projeto social nesse período, né? Porque como eu sou do grupo de risco, eu não posso ir para as ruas, e como eles também são do grupo de risco, eu não posso estar visitando a questão dos abrigos para os idosos, né, que o meu grupo Unidos do Bem acha tão importante, além da doação de alimentos, né, de dinheiro ou de algum outro tipo de doação material, né, a gente acha interessante a doação do tempo, né, o período que a gente fica com eles lá, dando uma atenção, um carinho, um abraço, ou até mesmo uma palavra, né, por mais humilde que seja, mas a gente acha o mais importante. Eu dizia a ela que eu estava muito triste porque eu não estava conseguindo fazer isso. E aí eu comecei a ver as pessoas se mobilizarem, né, para estar ajudando a se fazer isso. Mas a gente tem que refletir que essa ajuda não tem que ser só no momento de dificuldade, não tem que ser só sazonal, né, quando é um Natal, quando é um São João, quando é um Dia das Mães. As pessoas precisam comer todos os dias, não é só no momento de uma fase, né? Então, eu me peguei pensando que eu acho que eu estava sendo pequena demais ainda para o meu pensamento, né, diante de tudo que eu estava fazendo. E aí eu desabafei e decidi que eu precisava entender mais a questão do preconceito, do racismo, do feminismo, dessa luta que traz, né, que a gente vê em várias mulheres, em várias referências, que se você for para o Instagram, você segue um bocado, né? E aí, quando eu comecei a ouvir as palavras de Manuela Dávila, eu comecei a ver, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida ainda? Nada, né? Que a gente para ouvir aquela mulher ali, meu Deus do céu, você fica anestesiado. E aí ela disse uma coisa que você falou também. Cadê as mulheres na política, né? Então a mulher tem que parar esse preconceito de não querer conversar sobre política, de não deixar as outras pessoas dizerem que política não é para mulher, né? Entre outras referências, entre pessoas que a gente perdeu aí, muito importante, que ia fazer uma grande mudança, né? Marielle é uma delas, que a gente até hoje não obteve uma resposta, mas me parei para pensar e refletir, né? O que é que eu estou fazendo para ajudar nessa modificação, né? Nesse coletivo, né? Então aí eu passei a seguir várias pessoas, a aproveitar a pandemia para estudar, né, nas aulas remotas, que tem muito na internet, falando sobre o tema do racismo, sobre a dificuldade das mulheres, né? E aí é aquela questão da escravidão que você falou no início, que as pessoas dizem que acabou, mas você vê que não, né? Você vê que muda a questão do cenário, né, para si, que é muito maquiado, que quanto mais a gente se distancia da política, a gente menos enxerga, e aí quando a gente menos enxerga, a gente coloca pessoas no poder que não deveria estar lá, né? Pegando o gancho do que tu falou também, eu estava assistindo uma live de Karina Veitral, que também está aí junto com Manuela para tentar ser política, né? Para tentar entrar na política. E aí ela estava comentando sobre essa reabertura do comércio, dessa questão de sair do isolamento social, e aí começar a se abrir tudo, né? E aí eu uso uma referência que eu ouvi também em outras lives que eu fiz e outras lives que eu assisti, que o pessoal diz que a gente está tudo no mesmo barco, mas a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, a gente está em barcos diferentes, né? Uns em uns barcos de luxos, outros nem tanto de luxo, né? Mas aí a gente para ver que, como tu disse, a gente, por falta de governante, né, da consciência que a gente tem. Ela disse num comentário que eu fiquei achando interessante, até comentei com os meus amigos, que na Argentina, o presidente lá disse assim, agora não é hora dos ricos ganhar dinheiro. Os ricos já ganham dinheiro demais sem estar na pandemia. Agora é hora da gente tirar dos ricos e dar para quem precisa, né? Agora é hora dos ricos não ganhar nada, porque consegue se manter com o que tem, né? Agora é hora do pessoal que está passando necessidade, do pai de família que não tem o que comer,
a gente ajudar, né? E aqui a gente vê um governante rindo, um governante achando que a gente está numa fase ótima, né? Que ele acha que é tudo bom demais. E aí a gente vai assistindo o repórter, vai vendo os números de pessoas aumentando de morte, a gente vai perdendo um vizinho, a gente vai perdendo um amigo, a gente não vai perdendo gente que a gente nem conhece, mas que a gente sente a dor, né? Que a gente se solidariza, que a gente vai seguindo. E aí eu disse, eu tenho que fazer algo maior, eu tenho que entender a história, eu tenho que entender o racismo, né? Eu tenho que ler mais, que era uma coisa que eu não gostava muito, mas aí com esse tempo em casa, né, trabalhando de home office, que eu estou fazendo agora o serviço de casa, eu posso estar lendo mais, então vou ler mais o Racismo Estrutural, que é um dos livros que eu estou para comprar, estou querendo muito comprar, né? Comprei o livro de Manuela, né? Porque lutamos para entender um pouco o feminismo. É, comprei um livro que é Como Educar a Criança Feminista. Tá para chegar também. Eu quero estar lendo isso. E aí comprei o Manual Antirracismo, que tem o Pequeno Manual Antirracismo para ler também, entre outros livros que eu tenho aí querendo comprar, que a gente se priva de comprar, né, que a gente gasta dinheiro com tantas e tantas coisas, que a gente não entende a história da gente, né, que a gente não se atualiza, que eu digo que a gente não é protagonista da história da gente e não tenta ajudar, né, eu digo que as pessoas, elas vendam os olhos e eu acho que eu falei no meu pessoal lá, né, as pessoas, a gente estava chegando numa situação, né, que a gente não estava nem olhando para o outro direito, o amor que a gente tinha pelo outro não existia mais, é só pensar no seu, se eu estou me dando bem, tá ótimo, se eu não estou me dando, eu vou fazer alguma coisa, mesmo que eu passe por cima do outro, né, mas eu vou fazer alguma coisa para melhorar, e aí é o que você diz mesmo, né? A gente sofre diversos preconceitos, né? Você sofre primeiro o preconceito pela sua cor, que é o que vem realmente de frente, né? Que a gente sabe que a gente já tem esse preconceito enraizado, né? Muitas vezes a gente precisa se avaliar e ainda, né? Ficar um pouco assim, com palavras que a gente fala que é racista, que a gente acha que não, né? Como eu já ouvi falar que tem. Eu fico dizendo, eu não falo mais criado mudo, eu não falo mais agora, não falo algumas palavrinhas que tem, assim, que a gente acha racista, então a gente já sofre um preconceito pela cor, depois a gente vê um preconceito por ser mulher, né? Eu digo que, além disso, já sofri preconceito de gênero, preconceito de sexualidade, que muitas vezes as pessoas se enganam, mas sexualidade e gênero é diferente, não é a mesma coisa. Então, é todo um processo que a gente precisa estar nessa reflexão de que existe uma lead por aí também, outras leads por aí, existem outras Magda por aí, existem tantas pessoas que não têm voz para falar, né, que não tem um espaço na internet. Então, as pessoas, ao invés de estar procurando besteira ou procurando denigrir a imagem de outras pessoas que têm nas redes sociais, vamos estudar mais, entender a história da escravidão, a história do preconceito, do racismo que o pessoal diz. Eu não acredito não, como você vai comentar, eu não acredito não, racismo existe isso mais não. Quando você vai numa entrevista de emprego, você vê o quão racismo existe, né? Quando você vai num shopping, que você olha para né? Você vê o olhar para um preto diferente, né? Que aquele cara não, pela cor dele, ele não tem condições, ou aquela mulher, ela não vai ter condições de comprar aquela bolsa de 200 e poucos reais. Hoje está entrando aqui para quê? Então, você vê que o vendedor nem se aproxima, né? Porque acha que você não tem dinheiro por causa da sua cor de pele para comprar aquilo ali, né? Então, esse é um momento de reflexão, mas de reflexão com ação também, né? Você precisa dar um pontapé inicial. A gente estava vivendo uma coisa muito difícil. E aí, é como tu diz, por mais pequeno que seja, que é uma fila de um ônibus, que é importante. A gente começa das coisas pequenas, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né?
a gente começa daquela etapa lá de jogar uma garrafa no chão, né? Eu fico doente também. Quantas vezes eu já parei para ir buscar a garrafa de alguém lá que jogou, né? Você anda de carro, o pessoal joga a sacola pela janela, né? Que além de sujar a natureza, você pode enganchar aquela sacola na viseira do motoqueiro e ele sofreu um acidente. Entre coisas pequenas que a gente precisa refletir, começar uma mudança para o coletivo. Senão, é como você diz, não tem mudança. Se não for para o coletivo, não tem mudança, né? A gente, além de refletir, a gente precisa voltar um pouco para entender. A gente precisa estudar, reforço novamente, a gente precisa ler, a gente precisa assistir mais coisas, né? Para que a gente consiga buscar a mudança, né? Como eu estava dizendo na outra live, a gente não é feliz sozinho. Não adianta a gente ser feliz se o meu amigo ou o próximo está triste. Ele não é dessa forma. Eu acho que a gente não consegue ser feliz vendo a infelicidade de outras pessoas. Então, a gente precisa começar do pequeno, por menor que seja, a gente precisa começar uma luta de mudança, né? Por menor que seja, como tu diz, numa reflexão de voto, que é uma coisa que a gente cobra tanto, né? Que fulano é corrupto, que fulano é isso, mas a gente é o primeiro a subornar um guarda de trânsito. A gente é o primeiro a fazer alguma coisa que seja errada, a furar uma fila no ônibus. A gente é o primeiro a fingir que está dormindo para não dar uma cadeira para um idoso. A gente é o primeiro a fazer uma coisa pequena, né, que a gente acha que não faz tanta mudança, mas se todo mundo pensar que aquela pequena mudança não vai mudar o mundo, a gente não vai começar nunca. Então eu digo direto, a gente precisa começar, né? O Brasil grita, a humanidade grita, as pessoas negras gritam, todos que sofrem preconceito gritam e pedem, né, essa questão. A gente pede por justiça por Miguel, né, como vários papos que eu já tive com um cara que com o pessoal daqui de casa, com os meus amigos, né, que graças a Deus o promotor decidiu seguir em frente e aí vai levar ela a julgamento, né? E espero que ela vá para um júri popular, para que ela precisa ir para um júri popular, não sei se no meu entendimento leigo, mas ela precisa ir para um júri popular, né? A gente precisa ter essa justiça para que a gente possa ter esperança de que a mudança vai vir, né? A gente precisa de justiça para essa mãe que sofre uma dor que a gente não sabe que dor é essa. A gente imagina, a gente se solidariza, mas a gente não sabe qual é a dor. Só quem sabe é quem perde realmente um filho, né? A dor de perder um filho de uma forma dessa, brusca, que viu o seu filho lá no chão, como é que é o sentimento dessa mãe, né? Então, a gente cria esses espaços aqui como, não importa se tem 4, se tem 2, se tem 1, se tem 3, e o quantos vão ver, mas é um pontapé inicial. A gente quer estar crescendo com esse contato, né? A gente quer expandir o conhecimento para várias pessoas. E aí a gente traz você, que eu digo, eu já estava faz tempo para fazer o convite, né? Como outras feras que passaram por aqui, eu digo, vou trazer Lide e tem uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Foi quando eu fui pro teu aniversário, e aí na hora do discurso, parecia uma política falando. Aí eu disse, meu Deus do céu, quanto tempo eu fiquei sem conversar com o Lide, quanto tempo eu fiquei sem conversar com o Lide para não ver o quanto de mudança que ela tá agora, porque eu fiquei totalmente surpresa com o que eu estava falando. E aí eu vim acompanhando as tuas postagens, tudinho, e sempre acompanhando o que tu segue, o que tu compartilha, né, o que tu comenta. Aí eu disse, a gente não, a Lady não pode faltar de vir dar uma palhinha, né, de explanar o conhecimento dela para o canal, né, para o grupo da gente, nesse tema tão importante e de uma referência tão eu digo, e babo mesmo, de uma referência tão gigante que é você, que eu conheço sua história, suas batalhas, suas lutas, né, uma parte do preconceito que você sofreu e das dificuldades
que a gente sofreu para se formar na primeira faculdade e que a gente está batalhando nessa segunda faculdade aí, e em tanto que vai vir de estudo aí que a gente quiser, porque a gente pode, né? Que não é a cor da pele, não é o preconceito do gênero, que vai fazer a gente desistir de chegar ao objetivo, de se especializar mais, né? De, mesmo sofrendo com os preconceitos, mas de nunca parar de lutar, né? Então, a gente, Pedagogos em Construção, agradece, né, novamente para você se disponibilizar e vir dar uma palavrinha com a gente, e já vai deixar aqui o gancho de que terá próximas oportunidades sobre outros temas para você conversar um pouco com a gente. E quando passar essa pandemia, eu vou ver se a gente consegue fazer uma mesa redonda com vários profissionais de várias áreas para a gente debater sobre vários temas e aí fazer uma coisa maior, né, uma coisa mais calorosa, onde a gente possa se abraçar, né, se confraternizar e, acima de tudo, né, se enriquecer mais de conhecimento, né, somar uns com os outros e compartilhar, né? Compartilhar para expandir e a gente chegar cada vez mais no objetivo que é de tornar uma sociedade mais consciente e, acima de tudo, né, que eu digo direto, uma sociedade mais humana, né, uma sociedade que pensa mais no próximo e que pensa no coletivo, como foi dito por você. É isso. Eu que agradeço a oportunidade, Magda, porque, primeiro, que eu sou extremamente apaixonada por essa palavra, construção. Então, quando eu vi o nome do projeto de vocês, eu já gamei, já gamei. Eu sou apaixonada porque a gente vive em construção a todo tempo. Como você mesmo falou, que vem acompanhando, disse assim, poxa, eu nem... Onde foi que a gente se desencontrou, que eu não vi essa construção, essa transformação de líder. E aí, na hora que você falou, eu me lembrei de um amigo meu, eu disse assim, oxe, cadê aquela menina que eu conhecia? Não existe mais, né, meu amigo falou. Então, mas eu acho que, em primeiro lugar, é como eu te falei, esse momento que eu vivo há quase 10 anos como dirigente sindical tem me feito olhar o outro com uma outra visão, enxergar de um outro modo. Você imagina você estar num ambiente e aí chega alguém que foi demitido sem pagamento de nada, de verbas rescisórias nem nada, e a pessoa dizer, eu não tenho nada para comer lá em casa. Imagina um pai de família com seus filhos tudo passando fome, sua família. Então, assim, cara, dói tanto aquilo, dói tanto. E a gente luta tanto, mas o capital e trabalho é muito doloroso, é muito sofrido. E o capital está sempre acima, sempre ganhando e aproveitando qualquer oportunidade. Nesse momento de pandemia, sobretudo nesse momento. Aí é que eles estão se aproveitando dessa situação para tirar o que a gente já quase praticamente perdeu. Eu até sugiro que, de repente, lá para frente, outros temas puder vir, a gente puder falar um pouco dessa questão do direito do trabalho, essas MPs aí, medidas provisórias, que as pessoas estão um pouco perdidas, e mais medidas provisórias estão vindo, enquanto não chegar a vacina e acabar com essa história. Aí a gente pode fazer um debate aqui, um diálogo de massa. Na sua agenda, mês que vem, o melhor dia para você, e a gente já está marcado, a gente já lança aí para o pessoal. Pronto, perfeito. Tô aqui. Eu acho que uma das coisas que você falou aí que me chamou muita atenção, e eu te conheço muito bem sobre os teus projetos sociais, que são incríveis, e quando você fala, poxa, tô trancada, sou do grupo de risco, não posso ajudar, eu vou ajudar como? E ficar depressiva, porque eu acho que todo mundo nessa quarentena ficou um pouco depressivo por alguma coisa, por algum momento. Eu acho que no início eu quase pirei, né? Depois você vai meio que se acostumando, que a gente se acostuma com tudo nessa vida, e aí você vai meio que tentando viver, se adequar àquele novo processo. Mas aí quando você fala isso, eu vou fazer o quê? E aí vem esse projeto, eu estou dizendo a você, ele é incrível. Sabe por que ele é incrível? Porque ele faz as pessoas refletirem. E como você falou, não interessa a quantidade de pessoas, não.
Se tiver uma pessoa e você puder dizer o que você pensa, aquela pessoa, mesmo que a pessoa não concorde, mas ela está te escutando, ela está te ouvindo, já é grande, já é gigante, pode ter certeza disso. Eu tenho muito prazer e muito amor por essa palavra construção. Construção. E assim, só para resumir, assim, tudo que a gente falou aqui, Lili, e... me dá um Oi, minuto. Deixa eu só salvar, eu tá, volto contigo. Me dá um minuto. tá Peraí. bom.